Os dirigíveis sempre foram maiores do que os aviões mais volumosos e despertavam emoções nas pessoas. No início do século XX, os dirigíveis dominavam os céus, ligando continentes e realizando voos transatlânticos. A história da sua existência é cheia de complexidades. Hoje em dia, graças a novos materiais e tecnologias, e com onda de procura por soluções ecológicas para o transporte de cargas, os dirigíveis estão prontos para nos surpreender novamente. O dirigível Hindenburg é um símbolo de luxo e tragédia. O Hindenburg surgiu no auge da era dos dirigíveis, impressionante com as suas dimensões. Com 245 metros de comprimento, um volume superior a 200 mil metros cúbicos e uma capacidade de carga de mais de 100 toneladas, o Hindenburg tinha cabines confortáveis, uma sala de jantar com janelas panorâmicas e um salão para fumadores, fazendo dele algo parecido com um hotel flutuante. A tragédia de 6 de maio de 1937 em Lakehurst, quando o Hindenburg pegou fogo durante a aterragem, marcou o fim da era dos dirigíveis. As causas do desastre ainda são debatidas, mas a mais provável é uma fuga de hidrogênio que levou a uma explosão causada por eletricidade estática. Esta tragédia levou à morte de 36 pessoas e causou um sério golpe na reputação do hidrogênio como um gás seguro para enchimento. O dirigível Graf Zeppelin é um conquistador bem-sucedido dos céus. O Graf Zeppelin é uma das maiores conquistas da construção de dirigíveis do século XX. Com 236 metros de comprimento e um volume de gás superior a 105 mil metros cúbicos, ele tinha uma autonomia e capacidade de carga impressionantes. Este dirigível estabeleceu vários recordes de distância e velocidade, demonstrando fiabilidade mesmo em condições difíceis. A sua popularidade aumentou especialmente com os voos transatlânticos e a viagem à volta do mundo em 1929, na qual percorreu mais de 34 mil quilómetros. Visitou Tóquio, São Francisco e outras cidades. Durante o voo, os passageiros desfrutavam de um conforto inigualável. O Graf Zeppelin, de fato, provou a viabilidade de voos intercontinentais regulares. Seu sucesso demonstrou claramente o potencial de longo prazo dos dirigíveis. O SS Akron e o SS Macon são porta-aviões americanos. Esses enormes dirigíveis rígidos surgiram no primeiro terço da década de 1930. Representavam a ambiciosa concepção americana de porta-aviões aerostáticos. Eram destinados a missões de reconhecimento marítimo de longa distância e à proteção da costa, transportando a bordo uma esquadrilha de caças. Sua principal inovação foi a mobilidade e o alcance. Esses dirigíveis podiam ser rapidamente implantados em qualquer lugar ao longo da costa, fornecendo proteção aérea à frota. No entanto, a era dos porta-aviões voadores durou pouco. 2 acidentes causados por más condições climáticas e falhas de projeto, de forma trágica, ceifaram a vida de muitos marinheiros e, infelizmente, puseram fim ao programa. A tecnologia dos dirigíveis ainda não estava madura o suficiente para garantir a segurança desses gigantes. Infelizmente, após o Macon, decidiu-se abandonar a ideia dos porta-aviões voadores e concentrar-se no desenvolvimento dos tradicionais. O L-59 é um dirigível que sobreviveu. Apareceu durante a Primeira Guerra Mundial. Mostrou-se não apenas como bombardeiro, mas também como meio de reconhecimento e também como transporte de cargas. A sua maior notoriedade veio com o voo transafricano em novembro de 1917, cujo objetivo era abastecer as tropas alemãs na África Oriental Alemã. O voo estabeleceu um recorde de longa distância e demonstrou o potencial dos dirigíveis para transporte de longa distância. O dirigível R-101 foi um gigante britânico que não conseguiu decolar. O dirigível R-101 foi desenvolvido no âmbito do Programa Britânico de Serviços Aéreos Imperiais. Ele deveria demonstrar a superioridade tecnológica do Reino Unido, ligando os cantos mais remotos do Império, sendo pensado como um palácio aéreo, enorme e luxuoso. Ele era o maior dirigível da sua época, prometendo distâncias, velocidades e conforto antes inatingíveis. Estava previsto para ser utilizado em voos de passageiros para a Índia e a Austrália, aumentando a velocidade das viagens e fortalecendo os laços dentro do Império. No entanto, em outubro de 1930, durante o seu primeiro voo comercial, o R-101 sofreu um acidente em França, levando à morte de 48 pessoas. A investigação revelou uma série de deficiências de projeto adicionais e condições meteorológicas adversas e desfavoráveis, o que levou a um estado crítico da estrutura e pôs fim à era dos dirigíveis britânicos. Os modernos Titãs também existem. Os grandes dirigíveis estão a voltar.
O Erlander 10 é o maior dirigível do século XXI. Até agora, o renascimento do interesse pelos dirigíveis, outrora esquecidos, começou mais ou menos na mesma altura em que surgiu o Erlander 10. Este foi desenvolvido pela empresa britânica Hybrid Air Vehicles para o exército dos EUA. Este gigante é praticamente um híbrido entre um avião e um dirigível, inspirando uma nova geração de engenheiros. O Erlander 10 é capaz de descolar e aterrar verticalmente, o que elimina a necessidade de aeródromos. Ele é muito mais económico do que um avião e as suas perspectivas de aplicação incluem ecoturismo, transporte de cargas e investigações científicas. O futuro do Erlander 10 parece promissor. Mas a história não acabou. Os projetos para o renascimento dos dirigíveis como um meio de transporte ecológico estão apenas a começar. Vamos ver muitos gigantes nos céus. Quais são as perspectivas para os grandes dirigíveis? Novos materiais compósitos, motores mais leves e sistemas de controle com inteligência artificial permitem criar dirigíveis que são altamente eficientes e tecnologicamente avançados, superando em muito os seus antecessores. Formas aerodinâmicas aperfeiçoadas reduzem a resistência, enquanto os painéis solares servem como fonte de energia adicional. Os dirigíveis podem desempenhar um papel fundamental na resolução de problemas globais, começando pela logística, especialmente em áreas remotas. As perspectivas de investimento em novas iniciativas nesta área são colossais. O projeto e a produção de grandes dirigíveis requerem investimentos consideráveis e significativos, mas o potencial benefício na redução dos custos de transporte e na melhoria da logística justifica os riscos. É uma direção atraente para empresas inovadoras e investidores que buscam um futuro sustentável. Os gigantes nos inspiram. Apesar dos episódios trágicos do passado, os dirigíveis permaneceram como símbolo do poder do engenho humano durante quase um século. A iniciativa russa Dirigíveis de Nova Geração é inspirada neste legado. A construção de dirigíveis de grandes dimensões é uma das vertentes do projeto. Mas o nosso objetivo é repensar o conceito de dirigível. Vemos o seu futuro nas áreas de transporte de cargas, investigações científicas e turismo. Queremos demonstrar ao país e ao mundo todas as possibilidades da aviação moderna. Estamos abertos à colaboração. O seu apoio, seja através da participação no desenvolvimento, investimentos ou na divulgação de informações, ajudará a concretizar grandes ideias ecológicas. Juntos, podemos escrever um novo capítulo na história dos grandes dirigíveis. Saiba mais sobre nós através do link na descrição do vídeo. newairships.com